Amém? Amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Nós vamos orar agora pelo preletor, pelo pregador dessa manhã. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Washington. Amém? O pastor Washington está aqui na igreja desde meado do ano passado, né? Por aí, né? Desde setembro, 15 de setembro do ano passado, mas parece que já está há anos aqui, né? É um pastor muito querido, né? Cada vez mais a gente está o conhecendo, ele nos conhecendo, né? E cada vez mais a gente se alegra com a vida dele. Então eu quero que você venha impor suas mãos, abençoando a vida do pastor Washington. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, pela vida do teu servo, do teu ungido. Ó Pai, eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele. E nós cremos que é uma palavra rema, que virá do teu altar, do teu trono, para os nossos corações. Por isso, ó Pai, eu quero declarar que as nossas mentes, que nossos corações estejam atentos para receber tudo aquilo que tu queres ministrar. E eu quero profetizar que nenhuma palavra, que nenhuma semente será roubada pelo inimigo, mas que nós sairemos daqui transformados, abençoados, alimentados pela tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, bom dia, paz para a igreja, amém? Amém! Estão vivos, graças a Deus, estamos vivos para mais uma manhã na casa do Senhor. É uma manhã de glória, acho que é o penúltimo domingo, não é isso, pastor Compan? É o penúltimo domingo do projeto Rasgando os Céus. Nós temos tido aqui ministrações que têm tocado o nosso coração, que têm nos feito olhar para dentro de nós, e é uma coisa que, sabe, é uma linha que eu gosto das minhas pregações. São pregações introspectivas que nos fazem olhar para dentro de nós, ver as nossas debilidades, ver as nossas fragilidades. Eu gosto de pregar dessa maneira, porque são pregações que, sabe, nos faz olhar a nossa carne, a nossa humanidade que precisa ser mortificada, aniquilada todos os dias. Todos os dias, todas as manhãs, ao levantarmos, a abrir os nossos olhos, nós precisamos matar a nossa carne. A carne tem uma canção que ela reflete muito isso. Todos os dias de manhã, ao nós acordarmos e levantarmos, abrirmos os nossos olhos, é aquela canção que diz que é uma luta do meu eu contra mim mesmo. Essa luta, ela é real. Uma luta do meu eu contra a mim mesmo. Na manhã de hoje, dando início, dando continuidade, melhor dizendo, a esse projeto Rasgando os Céus, nós vamos falar sobre uma passagem que ela é envolvida de vários elementos. Obrigado. Ela é envolta de vários sentimentos. Sentimento humano, sentimento divino, sentimento de agonia, sentimento de dor, sentimento de amor, sentimento de submissão. Essa manhã nós vamos falar sobre o momento em que Jesus vai ao Getsêmani e ele vai orar. Um momento em que ele sabe do que está se esperando. E isso é muito mais do que uma passagem. Isso é muito mais do que uma história impressa num livro. Isso foi algo real. E que através desta cena mudou a minha e a sua vida. Getsêmani, a prensa da dor, da agonia, do amor e da obediência. Todos esses ingredientes, eles estão inseridos dentro do contexto do Getsêmani, através da vida de Jesus. E eu queria convidá-los, mesmos assentados, mas com toda reverência, a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39.
Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. Amém? Podemos? Lucas capítulo 22, verso 39, diz assim: Saindo, Jesus foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É nesse contexto do Getsêmani, envolto a essa história do nosso mestre, que nós vamos, nessa manhã, falar sobre esses elementos os quais eu acabei de falar. Pastor Compan falou que no momento aqui, em que ministrava a canção, antes dele dar os anúncios, o Espírito Santo falava ao coração dele acerca de mergulhar num oceano mais profundo, de ter mais intimidade, de ter compromisso. É relacionamento, relacionamento é via de mão dupla, não existe relacionamento unilateral. Nós nos relacionamos com alguém porque desejamos que essa pessoa se relacione conosco. E nessa manhã, não mergulhar, mas essa manhã é um convite para nós entrarmos em um jardim que num dado momento é assustador, um jardim que no primeiro momento vai nos assustar, um jardim que depois vai mostrar a beleza, a excelência do amor, da submissão, da obediência, que levou o Senhor ao madeiro e, por consequência, fez com que hoje eu e você estivéssemos aqui. É nesse cenário, é nesse contexto, numa noite escura no Getsêmani, que se desenrola um dos capítulos mais emocionantes e profundos da história divina. E como eu disse, ela não é só uma narrativa bíblica, não é, nunca foi uma narrativa bíblica, não é um texto frio escrito na palavra de Deus. Não é, ela é uma reflexão sobre a essência da fé, sacrifício e vida eterna. Esse é o principal objetivo, vida eterna. Lucas está narrando o fim de uma quinta-feira. É quinta-feira, à noite, final da tarde, cair da tarde. Lucas está narrando neste cenário, no Getsêmani, quando o Senhor, prevendo o que lhe esperava, ele sai para orar. E dentre esses sentimentos, nós destacamos ali a agonia. E talvez você possa perguntar: mas ele é o mestre. Nós estamos falando de Jesus. Jesus era 100% homem, 100% divino. Amém? Agonia, tristeza, angústia, sentimento humano que invadia o coração do mestre. Agonia de saber o que o esperava. Jesus, ele ensina ali naquele momento lições sobre a submissão divina
e a vontade de Deus para a vida dele é um dos maiores ensinamentos para nós acerca de submissão da vontade divina para a nossa vida. Ele era Deus. Na Via Cruz, o mestre ele poderia dar um show, largar aquela cruz, jogar para o alto, descer do madeiro. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Mostrando para mim e para você a necessidade, mostrando para mim e para você a essência da obediência. Jesus ele tinha 12 discípulos, mas naquele momento, ele chama para entrar, para orar com ele, Pedro, Tiago e João. Somente 3 entraram com o mestre, os outros ficaram do lado de fora. É importante nós salientarmos que essa agonia de Jesus, ela não diminui a sua divindade. Era necessário que Jesus passasse por esse sofrimento. E naquele momento ele leva os 3 para orar com ele. Uma agonia, um cenário de medo. Repito, sentimento humano tomava o coração do mestre. E nenhum outro ponto da vida de Jesus é mais angustiante do que o Getsemane. Nem mesmo a cruz foi tão angustiante quanto aquele momento do Getsemane, um momento de oração, um momento em que ele sabia o que ia acontecer, em que os guardas iriam até ele para prendê-lo. Veja o verso 39 e o 40. E saindo, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Nós chegamos à conclusão que aquele era um lugar conhecido do mestre. Jesus ia sempre àquele lugar para orar. E a pergunta, se ele sabia o que estava lhe aguardando, por que é que ele vai àquele lugar orar? Judas, um dos seus discípulos, de costume sempre estava com ele, sabia que ele estaria lá. E Jesus, sabendo que Judas tinha conhecimento, vai para aquele lugar para orar. A história, ela vai se desenvolvendo e nós vamos entendendo o plano, a vontade, a submissão do mestre em percorrer um caminho que já estava marcado para ele trilhar. Ele não foge. Ele sabia que Judas iria entregá-lo por 30 moedas de prata. E no versículo 41 até o 44, e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso revela que, apesar da divindade, naquele momento, a humanidade de Cristo estava enfrentando o sofrimento da cruz. Nenhum de nós, meros mortais, nenhum de nós teríamos condições de suportar um cálice tão amargo como o Senhor experimentou. Um cálice difícil de beber, a ponto dele dizer:
Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Passe de mim esse cálice. Esse cálice era a ira de Deus contra a injustiça e a prática do mal. A ira de Deus contra a injustiça e a prática do mal. Mas Ele, o unigênito do Pai, iria passar por tudo isso. E talvez eu e você possamos nos perguntar: Deus é um Deus que gosta de nos ver sofrer? Deus é um Deus que quer nos ver padecer? Havia um propósito na vida do Mestre, desde o seu nascimento. Em Jeremias, capítulo 25, no verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber a todas as nações as que eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre elas. Esse cálice, essa ira, foi absorvido por Jesus, sem Ele merecer. Era um cálice, uma ira destinada a mim e a você. Nós, pecadores, merecíamos esse cálice. E o Mestre, por amor, por obediência, embora em sua humanidade diga: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero. Mesmo sabendo, Cristo se coloca à disposição para que o plano seja cumprido na vida dele. E aí, como eu disse, você pode se perguntar: mas por que Deus fez o seu filho sofrer desta maneira? Em Isaías 53, no capítulo 10 e no capítulo 11, a palavra diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. A Bíblia diz que Deus se agradou em moer o Mestre, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser em expiação de pecado e verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Você pode dar um glória a Deus por isso? O pecado, a iniquidade foram levados por Jesus. E como nós acabamos de ler em Isaías, diz que Deus se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Qual de nós teríamos condições de provar desse cálice, de suportar o peso de uma ira de forma não merecida em nossas vidas? Qual de nós? Acho que nenhum de nós teríamos condições de suportar tamanho sofrimento, tamanha a angústia. E aí nós chegamos nesse momento de agonia, que é no verso 43 e no verso 44. E apareceu-lhe um anjo que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, até que corriam até o chão. Isso já foi objeto de tantas pesquisas, de tantos estudos, de tantas matérias, de tantas palestras,
tantas palestras. Esse fenômeno que aconteceu com o mestre, do seu suor se tornar em gotas de sangue. Eu fui buscar, fui pesquisar para que nós tivéssemos um entendimento melhor. Chama-se hematidrose. Hematidrose. Hematidrose é uma condição rara e incomum, caracterizada pela excreção de sangue pelos poros das glândulas sudoríparas. É geralmente desencadeada após episódios traumáticos ou de estresse emocional. O mestre, num estresse emocional, sua alma, seu corpo físico, não sei se posso usar esse termo, que entrando num colapso a ponto de suar gotas de sangue. E isso tudo se entrelaça, se mistura entre divindade e humanidade. E eu separei algumas outras coisas aqui também que eu quero falar nesta manhã. Pastor Compan, que é psicólogo, ele entende perfeitamente da matéria. E eu fui buscar o sentimento de uma pessoa que está passando por essa situação de estresse extremo. Eu encontrei um termo chamado dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva poderia ser vista como um conflito interno que ele vivia. Por exemplo, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Ele poderia ter sentido desconforto ao ver a opressão e a justiça, enquanto simultaneamente vivia sua missão de amar e servir. Dissonância cognitiva. É isso, pastor? Pastor, é raro? Segundo o pastor, é raro. E foi o que foi acometido, o mestre. E por que toda essa agonia? Se ele ainda tinha sexta-feira, se a sexta-feira ainda estava para acontecer, a quinta-feira ainda iria acontecer a crucificação. Por que a agonia do mestre? Por que o sofrimento? Por que soar gotas de sangue? Se o pior ainda estava por vir, que era a crucificação. E mais uma vez, o divino e o humano se entrelaçando. Cristo nos deu o benefício da vida eterna, pago por Ele. Se hoje eu e você temos o benefício da vida eterna, é porque um dia o Mestre se fez pecado por mim e por você. Quantos cálices nós enfrentamos no nosso dia a dia? Quem aqui, nessa manhã, tem alguns cálices, os quais, ou o qual, você tem bebido amargamente, que tem lhe feito sofrer? Vou começar por mim. Eu tenho um cálice amargo, um cálice, o qual, se eu pudesse, eu não enfrentaria. Um cálice, o qual eu nunca desejei beber. E que para mim é frustrante. Não pelo fato de ser pastor, que a gente não pode ter adversidades, nós não somos melhores, nós não somos diferentes de ninguém.
Mas muitas vezes você é cobrado por aquilo que você prega. E às vezes você é cobrado de maneira injusta por fatores que são alheios à sua vontade. Eu tenho um cálice. Eu tenho um filho de 21 anos. Que há 6 anos não me procura, não quer saber de mim, me rejeita de todas as maneiras, sem nunca sequer ter me dito o que foi que eu fizera para ele. Simplesmente numa sexta-feira que eu o deixei em casa, num domingo fui buscá-lo na outra sexta-feira, e ele nunca mais me respondeu. O encontrei 2 vezes na rua e não quis falar comigo. 21 anos, não é mais uma criança, e eu decidi de que eu só vou orar. A vida é feita de escolhas. E eu decidi que eu vou tomar este cálice até o dia que o Senhor chegar para mim e ele disser: chega. Esse cálice, chega. Foram noites e mais noites, madrugadas, chorando, desejando não ter esse cálice em minhas mãos. Nós estamos falando de um ambiente que foi desenvolvido dentro do jardim do Getsemane. E essa história, ela é um paradoxo do primeiro jardim que nós encontramos na Bíblia. Ele é um paradoxo do primeiro jardim. No primeiro jardim, Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim e deu a eles tudo o que eles precisavam para serem felizes. Mas Eva foi enganada. Adão pecou. E nós fomos atingidos. Sem ter a menor culpa. Através da desobediência de Adão. É interessante que no jardim do Éden, Deus coloca para o homem tudo aquilo à sua disposição para o seu desfrute. Coloca uma árvore, coloca animais. E o homem, ele se deixa levar por um engano. E no Éden, não esse Éden, o mundo foi mergulhado no engano. Num ambiente de vida, num ambiente prazeroso, o mundo foi mergulhado no engano. Mas lá no Getsemane, foi assegurada a vitória, através do Filho amado Jesus Cristo. E veja, foi por intermédio de uma árvore viva, dando frutos, que Adão caiu e levou consigo toda a humanidade. Mas como a matéria-prima da cruz
é a madeira que vem da árvore, uma madeira seca, tratada. No Calvário, Jesus nos deu a vida eterna. E nos deu com a sua obediência. Com a sua obediência. O primeiro Adão, ele falhou terrivelmente. Falhou terrivelmente com o plano qual Deus tinha para a sua vida. E se deu também no jardim, não no Getsemane, mas no jardim. Essa semana, na casa da minha irmã, o meu cunhado falou algo que foi muito engraçado. Ele estava falando acerca de mentira e eu falei para ele. Ele falou que a mentira era boa, que com a mentira ele conseguia algumas coisas. Eu falei para ele, pois é. Eva conseguiu ver o prazer no fruto, mas não conseguiu ver a maldade na serpente. Às vezes estamos vendo prazer nos frutos, esquecendo da maldade de quem nos oferece. À medida que nós nos afastamos do Getsemane, nós percebemos que a jornada de Jesus não é apenas um capítulo distante da história, ela faz parte da minha e da tua vida. Todos os dias, nós estamos diante desse jardim. Às vezes hesitamos de querer entrar, às vezes mergulhamos, porque como disse, que nós lemos, que o Senhor agradou moê-lo, são nos momentos de aflições, são nos momentos de lutas, de intempéries, são nesse momento que nós mais oramos, são nesse momento que nós mais jejuamos, são nesses momentos que nós viemos para a igreja, vamos para os PGs, pedimos para as pessoas colocarem os nossos nomes em grupos de oração, sufocados, pressionados pela prensa. São nesses momentos em que nós mais nos tornamos crentes. E isso tem um significado para as nossas vidas. O Getsemane, ele precisa funcionar como uma bússola que nos orienta a cada passo para a nossa caminhada espiritual. Como uma bússola, nos dando a direção acerca daquilo que eu e você não podemos perder a direção, errar o caminho, tomar outra direção. A angústia de Jesus, ela nos convida a encarar as nossas próprias lutas internas. Acho que esse é um dos maiores ensinamentos dessa passagem. Nos fazer olhar, a angústia de fazer olhar as nossas provações, as nossas lutas internas. Como eu disse, é uma mensagem introspectiva, uma mensagem para olharmos para dentro de nós e fazer com que venhamos a reconhecer as nossas debilidades. Quem somos eu e você diante do Senhor? Diante de todo o sofrimento que o Senhor passou, mesmo sabendo que era Deus, mas tinha lá a sua humanidade. E o Senhor passa por obediência, por amor. A submissão de Cristo é um desafio a confiar com coragem no plano divino. Você confia no plano divino para a tua vida? Ou será que você tem lutado com suas próprias forças? Será que você tem caminhado com seus próprios pés? Ou então, numa linguagem bem popular, será que você tem dado aquele jeitinho
Sabe, de você estar querendo uma porta de emprego e você, um exemplo bem simples, de você estar querendo uma porta de emprego e você orar, Senhor, abra a porta para mim, e aí você lembra, não, eu tenho o pastor Compan. O pastor Compan conhece uma pessoa que trabalha no RH da empresa tal, essa pessoa é influente, eu vou falar com ele que ela... Deus não precisa das nossas ajudas. Ou confiamos e entregamos a nossa vida por inteiro, as nossas lutas, nas mãos dEle. Ou então Ele não é suficiente para as nossas vidas. Essa é uma manhã de exortação e vigilância, de oração e, sobretudo, uma manhã de obediência. Assim como o pastor Compan falou, de mergulhar. É uma noite em que o Senhor nos convida a entrar neste jardim, a passarmos pela prensa, a colocar os cálices que todos os dias são postos diante de mim e de você, na mesa, e entender que apesar de tudo, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Você pode dar um glória a Deus? Porque se fosse pelo mestre, ele não passaria pelo madeiro. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E eu e você, quando somos apertados, quando Deus está nos apertando, porque nós somos dessa maneira, Senhor, minha vida está em tuas mãos, faz de mim como um vaso, quebra-me e faz de novo. O Senhor vai lá e toca, e sabe o que você faz? Ai Senhor, não estou aguentando, ai meu Deus, está pesado, o cálice está amargo, a prensa está doendo. E alguns chegam até a blasfemar, a murmurar contra aquilo que muitas vezes é um processo. Tem gente que não acredita nisso, não gosta, não leva por essa linha, mas de Deus querendo te forjar para colocar em tuas mãos algo muito mais valioso. Essa manhã é um convite para a mudança de perspectiva de realinhamento dos nossos corações e mente com os valores do reino. O Senhor está querendo realinhar a nossa vida, o nosso coração, com os valores dEle, do reino. Quantos estão dispostos nessa manhã em realinhar os seus corações, em mergulhar, em fazer o que está escrito ali, deixar o céu ser rasgado nessa manhã, e essa palavra entrar como um raio no seu coração? Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Às vezes a palavra é dura, às vezes a palavra é doce, às vezes a palavra é de bênção, mas em todas elas precisa ter Jesus. Em todas elas precisa ter Jesus. Essa mensagem, ela é um desafio para mim e para você. Levarmos a verdade do Getsemane para o centro da nossa vida. A verdade do Getsemane permeando mente, coração, quebrando o nosso próprio eu, fazendo abrir mão de nós mesmos para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, e para que eu e você possamos dar o bom testemunho de que Ele mudou a nossa vida, e que muito mais do que isso, para que naquele dia nós sejamos encontrados com mãos limpas e vestes santas diante do Senhor. Deixe que a angústia de Jesus te ensine a ser autêntico em suas emoções. Principalmente os homens são durões, não gostam de transparecer suas emoções, suas fragilidades. As mulheres não, elas são mais sensíveis. Mas nós precisamos
diante do Senhor sem reserva, nos quebrantar, sabe, debulhar o nosso coração, nos derramar diante do Senhor, para que essa obra magnífica seja feita no nosso coração. Quando, pastor? Todos os dias. Como eu disse, vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Todos os dias. O Getsemane, ele não é só um lugar de provação. E isso ficou muito claro para mim e para você durante esses 30 minutos de exposição. Ele é muito mais do que um lugar de provação. Ele pode ser um lugar de transformação. E ele é um lugar de transformação. O Getsemane é um lugar onde as sementes de fé são regadas com lágrima, lutas, e elas florescem numa vida profunda de comunhão com Deus. É isso, é que é o Getsemane. É um lugar de transformação. E nessa manhã, como nós fazemos todas as manhãs desse projeto, Rasgando os Céus, ao final desta mensagem, você vai ser convidado a vir à frente, a apresentar ao Senhor o seu cálice. Queria chamar o Ministério de Louvor, Lucas. Apresentar o seu cálice. Mas não é somente apresentar o cálice. Essa sua vida aqui à frente, ela representa muito mais do que a exposição do seu cálice. Essa vinda à frente, ela representa o quanto você entendeu sobre amor, sobre submissão, sobre vontade de Deus para a tua vida, e sobre a tua condição de não por você mesmo, mas deixar que Deus direcione a tua vida. E entender que se um homem no jardim nos colocou em uma condição de pecado, o outro no Getsemane nos deu a vida eterna. Eu queria cantar uma canção. Eu queria que você ficasse de pé. Não é um momento para mexer com o seu emocional. É um momento espiritual. É um momento onde a palavra foi pregada. É um momento onde o Espírito Santo, quem convence acerca do pecado, da justiça e do juízo, está trabalhando nos corações. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes santas, estou só te esperando. Vem, vamos
encontro com o Mestre. Encontro para nós apresentarmos a Ele as nossas fragilidades, as nossas debilidades. Em direção à porta. Essa manhã Ele está abrindo. Só bater que eu vou Abra o seu coração nessa manhã. Deixa Ele entrar. Deixa Ele transformar. Deixa Ele limpar. Deixa Ele fazer a mudança que tiver que ser feita. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes santas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Já coloquei as minhas vestes santas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Vai! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos. Essa manhã o Senhor te chama, num sentido figurado, é claro, para dançar. Essa manhã Ele lavou as nossas vestes. Ele lavou a nossa alma. Ele derramou do seu Espírito sobre as nossas vidas. Ele, através do seu Espírito, nos deu a consciência de coisas que precisamos mudar, transformar em nossas vidas. E nessa manhã, sem nenhum constrangimento, porque eu mesmo levantei a mão e disse que eu era o primeiro, que eu tinha um cálice. Se você tem um cálice, se você tem se sentido na prensa, se você quer deixar que o Senhor rasgue os céus nessa manhã e mude esse cenário, que mude a sua vida,
saia do seu lugar, venha até a frente, apresente-se diante do Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, eu preciso, muito mais do que eu quero, eu preciso, eu necessito. Não é um momento de escolha, é um momento de necessidade, necessidade de mudança, necessidade de transformação, para que a glória do Senhor venha superabundar na nossa vida. Apresente o seu cálice, apresente aquilo que tem te pressionado, que tem quase feito você enfermar, e como a palavra diz, que de uma certa forma tem feito te moer por dentro, aquilo que foge do controle de suas mãos, aquilo que só o Senhor pode fazer. Queria chamar o pastor Compan para fazer essa oração nessa manhã e encerrar. E eu agradeço a minha oportunidade.